Oi! Hoje é a estreia da temporada 2019 do projeto Contos do Meio-Dia. E começa muito bem, porque temos a resenha do conto Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector. Cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta, ele me odiava. Esse é um trecho ali do meio de Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector, que conta a história, não é de uma mulher adulta e, claro, com um homem adulto ao seu lado. Não, é a história de uma menininha de 8 anos de idade que está na sua fase escolar, dentro da sala de aula. E esse homem a que ela se refere é o seu professor. Veja só, mas o que pode haver de embate entre uma aluna e seu mestre? Bom, e se tratando de Clarice Lispector, podem ser muitas coisas, mas eu não quero estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Por isso, eu vou ficar por aqui. Minha avaliação do texto. Aliás, essa é a segunda vez que eu dou pitacos a respeito dessa história de Clarice Lispector. Na outra oportunidade foi lá em 2017, quando eu analisei os contos dessa coletânea aqui, ó. Uns e Outros Contos Espelhados, uma coletânea editada pela Caixa Mistério, tag Experiências Literárias, tag Curadoria, um projeto que eu sempre acompanho aqui também no canal. Bom, foi lá em 2017 e o projeto aqui desse livro é exatamente pegar clássicos consagrados de contos e fazer uma releitura. Se convidava algum escritor brasileiro ou lusófilo, para ser mais preciso, para que ele escolhesse ao acaso a sua escolha realmente um conto muito bom, classudo, e fizesse uma releitura. Bom, a proposta que acontece aqui nesse livro não foi lá muito bem sucedida. Por isso eu também já vou deixar o link aqui em cima para você conferir a resenha que eu fiz a respeito do conto original da Clarice Lispector e também dessa releitura da escritora Eliane Brum. Já adianto para vocês que eu não gostei muito do que ela fez, não, a escritora nova em relação à escritora brasileira consagrada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando vocês forem conferir essa vídeo resenha a respeito aqui desse livro, dá um desconto, porque era o comecinho do canal lá em 2017 e eu ainda não sabia falar direito. Aliás, eu falava muito devagar, pausadamente, que até irritava um pouco. Dando esse desconto, sim, tem bastante comentário interessante lá no primeiro vídeo a respeito de Os Desastres de Sofia. E agora, aqui eu quero dizer que, sim, eu fiz a releitura agora há pouco, antes de fazer este vídeo, e eu tive impressões, claro, diferentes do que eu tinha antes. Isto porque este conto da Clarice Lispector é daquele tipo que você, sempre que você reler, você vai ter sensações diferenciadas. Sim, então há uma interpretação única e fixa para o que a Clarice quer contar nessa história aqui, desta menininha que faz um embate com o seu professor. Bom, mas aí você pode perguntar, mas em que termos que acontece esse tal embate entre os dois? Bom, é em termos amplos. Aí que está a graça desse conto da Lispector. Justamente, ela não faz grandes definições. Ela deixa uma coisa bem ampla na nossa interpretação. Mas é claro que a gente pode encontrar ali coisas bem características de toda a escrita da Lispector. Por exemplo, aquela coisa da mulher se firmar perante ao homem. Mas espera aí, a menina aqui só tem 8 anos de idade, como é que ela está se firmando? Ela nem é literalmente ainda uma mulher. Bom, aí que tem um detalhe na história aqui. Ela é narrada em primeira pessoa, mas por essa menininha já envelhecida, anos depois. Aliás, não é nem precisado em com quantos anos agora ela tem quando ela começa a narrar essa história antiga pra gente. E obviamente o tempo todo ela está discutindo o que ela era antes, quando uma criança, e agora quando adulta. Ela não consegue fazer um ponto de ligação entre as duas existências dela. Na verdade, ela não tem certeza se ela realmente amadureceu. Obviamente, claro, todo aquele jeitão narrativo da Clarice Lispector. Inclusive, em muitos momentos aqui do texto, você consegue perceber que ele tende quase
aquele jeitão que a gente encontra mais nos romances dessa escritora brasileira. Sim, ela tem uma certa diferenciação, pelo menos eu enxergo assim. Talvez muita gente não concorde, mas eu acho realmente que quando ela escreve contos, ela é um pouco mais leve, mais adocicada, digamos assim. E quando ela trata um romance, ela pega mais pesado nos seus fluxos de consciência dos seus personagens. E aí tem aquelas elucubrações, uma emendadas às outras, que às vezes você fica até perdido, fala, mas espera aí, o que ela estava dizendo mesmo? Aí você percebe, não, ela não fugiu do tema, ela só está fazendo uma variação que causa um certo estranhamento, mas está tudo ali, do mesmo jeito. Para muitos até pode se tratar de pura enrolação do texto. Mas enfim, é o que acontece aqui no texto de Os Desafios de Sofia. Em alguns momentos, pelo menos uns 2 momentos, agora nessa releitura que eu acabei de fazer, eu tive essa sensação. Puxa, eu estou dentro do espírito dos romances da Clarice Lispector. É bem por aí mesmo. Mas de modo geral o que eu posso dizer aqui dessa história é que sim, essa menininha de 8 anos tem um embate com seu professor porque ela percebe que ele é um homem frágil, assim como todas as mulheres de Clarice Lispector, as suas personagens. Essa independência da mulher realmente é em cima do homem que começa até superior para ela, superior intelectualmente, não superior em força. É sempre preciso lembrar disso, né? Mas a mulher, inicialmente nos contos da Clarice Lispector, ela se sente inferior intelectualmente. Aos poucos ela vai ganhando maturidade e cresce. Quando ela vê, ela tem independência total em cima daquele homem da vez. É o caso aqui que acontece também, mesmo sendo uma menininha, enquanto um homem bem adulto. Claro que aqui temos um grande diferencial, além de ser, claro, uma mulher pequena, imatura ainda, temos um homem que é muito fragilizado. E é isso que essa menininha tenta cutucar o seu professor. Ela percebe que ele é frágil, ela quer, de certa forma, entre aspas, consertar ele, mas ela fica horrorizada que ele não consegue se mostrar independente ali na frente dela. Ela fica traumatizada, literalmente. Isso perdura durante anos até que ela já está velha e faz essas memórias. Uma coisa importante também que a gente pode dizer a respeito desse primeiro conto aqui de A Legião Estrangeira é que ele faz referência ao último conto do outro livro que a gente viu aqui no projeto Contos do Meio-Dia, que foi O Búfalo. E lá também a gente tinha uma personagem feminina que, claro, queria se desvencilhar do seu marido e ela acaba indo para o zoológico, visitando várias celas de animais, até que, claro, ela se confronta com o tal do búfalo do título. E aí tem a resolução daquela narrativa. Sim, do mesmo jeito, os dois contos há um embate feminino contra um masculino, só que não literalmente em termos de sexo, mas em termos de capacidade intelectual e também profundamente de expectativa de vida, do que você é e pode ser, ou do que você foi e nunca mais será. Literalmente a gente encontra aqui nesses dois personagens, o infantil e o adulto. Podemos dizer que o título aqui da história, Os Desastres de Sofia, tem a ver um pouco com o que ela não consegue fazer. É um desastre na vida dela, ela não conseguir consertar esse homem adulto que ela conheceu na sua infância. Claro que também esse título tem outro desdobramento que eu comento lá na outra vídeo resenha que eu fiz lá em 2017. Realmente, dê uma olhada porque tem bastante informação a mais por lá. Agora fica aquela pergunta. Fiz uma releitura 2 anos depois do texto da Clarice. Será que ele mudou? Será que ele ficou um pouco mais simplificado porque eu já sei os desdobramentos, já pensei mais a respeito dessa narrativa intrincada da autora? É uma interpretação diferente que eu posso fazer 2 anos depois? Sim e não. Como eu disse, é um texto que a cada leitura você tem novo desdobramento sobre ele. Mas não, eu continuo com a mesma opinião a respeito do que eu tinha lá 2 anos atrás. Sim, é um grande texto da Clarice Lispector. Ele funciona em várias camadas. Você pode tentar várias interpretações para o que está acontecendo nessa relação desses dois grandes personagens. Porque tanto a menininha quanto o professor, embora claro o foco seja narrativo na menina, porque a história está sendo contada pela mulher já envelhecida, sim, nós temos nuances dos dois personagens bem claras.
Claro que a gente pode viajar mais em cima do personagem masculino, que a gente vê um pouco à distância. Mas de qualquer forma, a gente consegue se sensibilizar também por ele, ficar sentindo realmente que ele é uma pessoa mais inferior em comparação com essa menininha. Podemos dizer que sim, ela é uma das personagens mais maduras que a Clarice já escreveu. Pelo menos dos contos e romances que eu li dela até agora. Enfim, para Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector, eu atribuo fácil 5 asteriscos. Bom, é isso. Segunda-feira que vem, mais um conto aqui resenhado da coletânea A Legião Estrangeira de Clarice Lispector. Mas amanhã já tem continuidade aqui do projeto Contos do Meio-Dia, porque estreia mais um livro. Aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor, organizada por Stephanie Perkins. Sim, para contrastar um pouco com as histórias um pouco mais densas e pesadas de Clarice Lispector às segundas-feiras, às terças teremos histórias mais leves para curtir este verão calorento. Esse é o projeto Contos do Meio-Dia, que procura incentivar a leitura de histórias curtas. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega, o de amanhã, eu deixo aqui do lado dicas de resenhas dentro aqui também do projeto a respeito de contos vistos no ano passado. E até mais!